E é impossível, né, que vários temas ligados à sustentabilidade, especialmente mudanças climáticas, não esteja nesse radar. Bem-vindo ao podcast da Rede de Repensadores, que está de volta em comemoração aos 18 anos da Repense. E hoje eu tenho o prazer de estar com ele, o repensador André Palhano, que é o fundador e idealizador da Virada Sustentável, que está aí há 15 anos fazendo um tremendo sucesso em São Paulo e em outras cidades. André, obrigado por estar aqui com a gente. E André, queria começar esse papo pedindo para você contar um pouco para a gente, se você fosse explicar, né, para minha avó, uma pessoa leiga, uma criança, o que é a virada sustentável, qual é o objetivo da virada sustentável, de um jeito simples para as pessoas entenderem? Olha, boa pergunta. Eu acho que a Virada Sustentável é um festival, é um grande festival que tem cinema, teatro, instalações, exposições, que tem como missão principal traduzir um tema que é complexo, né, para a população. Né? Então, assim, só que não só traduzir de uma maneira, faça isso, seja aquilo, você traz a informação sobre mudanças climáticas, biodiversidade, erradicação da pobreza e tantos outros temas de uma maneira que seja atraente, que seja de fácil compreensão e atraente, né? Usando, sobretudo, a arte, né? Essa coisa encantadora da arte, para atrair as pessoas para esse tema, né? Acho que a gente tem falado bastante isso, talvez a gente está vivendo tempos tão assustadores, né, do ponto de vista, especialmente de mudanças climáticas, que talvez encantar as pessoas por alguns ajustes que ainda dá tempo de fazer e para o mundo maravilhoso que a gente pode ter é uma coisa bastante importante também, né? Com certeza. Eu imagino, André, há 15 anos atrás, quando você teve a ideia de criar a Virada Sustentável, porque hoje todo mundo conhece a virada. Hoje o tema sustentabilidade está muito mais conhecido, né, tanto pela sociedade como pelas empresas, mas eu imagino que lá no comecinho deve ter sido um desafio. Conta pra gente um pouco como é que foi essa trajetória, como é que você teve esse insight lá no comecinho e como é que você chegou até aqui? Eu sempre tive a visão de sustentabilidade, eu era jornalista de economia, né? Trabalhei na Veja, no Estadão, na Jovem Pan, enfim. E sempre, como acho que a grande maioria das pessoas, tinha a noção de sustentabilidade, aquela coisa do mico-leão dourado, eu vou abraçar a árvore, o símbolozinho da reciclagem, uma visão muito restrita, né? Muito limitada do que é essa ideia, né? A Folha de São Paulo me chamou em 2005, 2006, para fazer uma coluna no caderno de economia sobre sustentabilidade. Eu falei, cara, mas eu vou falar do quê? O que isso tem a ver com a economia, né? Vou falar, de novo, do mico-leão dourado, aqui no caderno de economia da Folha, o que tem a ver? E quando você descobre, né, que existe uma lógica, inclusive econômica, né, nessa maneira mais inteligente de pensar o mundo, de pensar como a humanidade está nesse planeta, ou como ela lida com seus próprios desafios, não há como não se encantar por esse tema. É impossível não se encantar. Acho que isso acontece com todo mundo que consegue entender minimamente o que é, né, a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Então, eu e um grupo de pessoas naquela época, a gente falou, cara, um tema, uma agenda tão fundamental, né, para todos, né? Como é que isso não é reconhecido com essa importância, né? Por que não tem um espaço na opinião pública, no debate político que ela merecia ter? E a gente notou justamente essa falta, um problema de comunicação desse tema para a sociedade, né? Que ficava sempre restrito a esse estereótipo do verdinho, do bonitinho, da florzinha de plástico, assim, muito, né, essa percepção muito limitada. E aí, ali a gente falou, cara, como é que a gente encanta as pessoas? Como é que a gente atrai as pessoas para esse tema de uma maneira propositiva, positiva, criativa e não por isso menos séria? Vamos fazer um festival. Tem coisas que as pessoas gostam mais que festival.
Vamos fazer um grande festival que no início era só artístico, né, com várias modalidades, cinema, teatro, exposições, dança, cênicas, performances, etc., que tivesse um conteúdo ligado aos vários temas da sustentabilidade, ou seja, quase como uma virada cultural temática, né? Onde o teatro fala sobre a reciclagem, onde a exposição fala sobre biodiversidade, onde o filme fala sobre mudanças climáticas, ou seja, você leva informação e reflexão para o público geral de uma maneira mais atraente e, mais uma vez, não por isso menos séria ou urgente, né? Assim que nasceu a virada sustentável ali há 15 anos atrás, a gente jamais imaginou que ia ter o tamanho que teve, né? Já na primeira edição foram quase 300 atrações em mais de 80 lugares de São Paulo. E estamos aí, né, nessa luta e muito encantados com tudo que virou, né, esse movimento e essa coisa tão bonita, né? Em relação às empresas, como é que você vê hoje o pensamento corporativo em relação à sustentabilidade? Você acha que evoluímos muito, médio, pouco, estamos longe ainda de onde precisamos chegar? E como é que você vê a pessoa física, né, os cidadãos comuns? Você acha que a sociedade já entendeu a importância de pensar em sustentabilidade, em pensar no meio ambiente de um jeito mais cuidadoso e preventivo? Olha, começando pelas empresas, né, como você bem sabe, você tem vários estágios, né? Você tem empresas que estão absolutamente pensando lá na frente, já em capitalismo regenerativo e tal. E você tem as que estão no começo do caminho, olhando para essa agenda, algumas até fazendo o chamado greenwashing, né, que é usando elementos verdes, mas não adotando, não internalizando isso. Então você tem, né, de tudo. Mas sem dúvida, Otávio, eu não tenho a menor dúvida disso, que foi o setor privado que liderou essa agenda na sociedade nesses últimos 20 anos, né? Isso eu não tenho a menor dúvida, porque não porque sejam, todo mundo é bonzinho ou todo mundo virou sustentável, mas porque talvez seja o único setor da sociedade que olha para um radar de longo prazo, né? Coisa que os governos, infelizmente, muitas vezes não fazem, né? Acabam olhando ali muitas vezes para os períodos eleitorais, né? E o cidadão comum, né, que também está ali preocupado com a sua vida, não vai olhar, planejar daqui 20, 30 anos o que vai estar acontecendo. Então, o setor privado, né, as empresas, elas olham para frente, olham para daqui 20, 30, 40 anos, e é impossível, né, que vários temas ligados à sustentabilidade, especialmente mudanças climáticas, não esteja nesse radar, né? Tem que estar nesse radar. Então, por conta disso, né, você começou a ter uma pressão do setor privado, e eu acompanhei isso, né, como colunista da Folha de uma maneira muito privilegiada, né? Não tinha como, né, essas empresas não começarem uma pressão sobre governos, especialmente, e não de novo, né, porque todo mundo, mas para entenderem quais serão as regras do jogo, né? Imagina, mudanças climáticas, cara, impacta a economia inteira, né? Desde o consumo até indústria seguradora, a produção de alimentos, a logística, o transporte, cara, tudo, ela impacta tudo. Então, eu tenho essa visão, cara, que apesar de você ter, né, um pouco às vezes de um modismo, quando surgiu o ESG, agora essa agenda, então você tem algum exagero, isso às vezes se reflete na comunicação também do setor corporativo. Não tenho dúvida que foi o setor privado que liderou o avanço dessa agenda, né? A gente não estaria onde a gente está hoje, justamente porque eles precisam entender quais vão ser as regras do jogo, o que vai acontecer e como é que a gente pode lidar com esse desafio, né? Porque, como eu já falei antes, sem consumidor ou sem planeta, não há empresa, não há lucro, não há nada, né? Não existe nada, né? Enfim. Então, essa é a minha visão sobre esse ponto específico. Sobre consumidor, eu acho que sim, houve um avanço importante. Ainda há muito estereótipo, né, ligado à sustentabilidade. Tem um exercício ótimo que é você entrar no Google e clicar em imagens, o termo sustentabilidade, clica em imagens. Cara, sua tela fica inteira verde. Você passa quase uma hora rolando assim, então tem o verde, a mãozinha do planetinha e tal. Eu acho que falta a gente dar esse salto de entender que as questões ambientais, né, de preservação da biodiversidade terrestre, da vida marinha, da qualidade do ar, da qualidade da água,
também diz respeito e está intimamente ligado com qualidade de vida, com crescimento econômico, com redução das desigualdades, com segurança alimentar, com erradicação da pobreza, com a própria diversidade, entre tantos outros temas, né? Que a gente poderia... Teve até um movimento, uma certa época, de um pessoal, vamos mudar o termo sustentabilidade, uma outra palavra, né, que comporte todas essas as causas dos nossos tempos, né? Mas eu acho que isso, né, está muito bem definido no desenvolvimento sustentável, né, no conceito de desenvolvimento sustentável, que é a gente conseguir viver nesse planeta de uma maneira segura, adequada, humanitária, sustentável e garantir que as próximas gerações tenham condições adequadas de viver também. A gente sabe que no terceiro setor existe uma parte do terceiro setor muito ativista / agressiva, né? Que não tem nem diálogo com as empresas, elas estão ali para bater nas empresas, né? E eu vejo que a Virada ela tem uma postura de diálogo, entendendo que as empresas estão em estágios diferentes, né? Que é importante a intenção, é importante o planejamento, mas que a gente não pode fechar os olhos ou fechar as portas para a empresa que ainda não é 100% sustentável, porque não existe empresa nenhuma no mundo 100% sustentável. Nem a mais sustentável é hoje 100% sustentável. Fala um pouquinho sobre isso. O que você aprendeu nesses 15 anos de Virada, no diálogo com as empresas? Já aconteceu, imagino que já deve ter acontecido, de você ter empresas querendo fazer atividades na Virada, em categorias complicadas em termos de impacto ambiental. E como é que você lidava com essas situações? Como é que você vê isso? Perfeito. Uma ótima pergunta, né? Como agregar todo mundo, né? Como envolver, né, diferentes visões de mundo e perspectivas, ainda mais num ambiente, né, que infelizmente a gente tem visto nos últimos anos de tanta raiva, né, tanto ódio, assim, uma coisa de... Dentro desse desafio, eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente pode pensar. Uma as empresas são formadas por pessoas, né? O sistema que a gente vive, o sistema capitalista e tal, ele foi criado por pessoas, né? E é claro que há vários desafios, várias coisas que a gente deve mudar, mas para mudar isso, você tem que conciliar as ideias, tem que convergir, tem que conquistar as pessoas, né? Eu vejo, né, numa parte do ativismo, não que estejam errados no seu conteúdo, mas talvez na forma como trazem algumas questões, isso acaba afastando mais do que atraindo, né? Eu ouvi um dia desses, eu não me lembro de que pensador, acho que um pensador francês, uma coisa muito bacana, que toda mudança de paradigma na sociedade, você tem a figura do revolucionário e a figura do diplomata. E uma não existe sem a outra, né? O diplomata é bunda mole, ele jamais vai lá para frente, isso aqui tá errado, vamos mudar e tal. Mas o revolucionário também não é o cara que dialoga, ele vai lá, ele rasga, né? Muitas vezes isso incomoda, né? Essa potência de todas as causas, né? Que vem rasgando e tal, mas sem ele, né? Você também não tem, né? Uma mudança. Então, o equilíbrio entre essas duas figuras, né? É que fazem, elas são, né, sempre juntas, é que fazem as grandes mudanças de paradigma, do espírito do tempo da nossa sociedade. E as empresas fazem parte disso, né? As empresas, né, depois daquele primeiro momento ali em 2006, 2007, quando elas notaram que era preciso fazer não só a responsabilidade social, mas as práticas e liderar práticas de desenvolvimento sustentável, inclusive internamente, do seu próprio impacto, eu acho que ali muita gente notou que você poderia comunicar isso. Lógico, eu estou fazendo, eu estou gastando um monte de coisa aqui, eu estou fazendo isso para a sociedade, para mim também, obviamente, então eu preciso comunicar, mas você teve um certo exagero ali, né? Você lembra, né, muito bem. Você ligava a TV, era todo mundo sustentável, era o banco sustentável, o operador de telefonia sustentável, cartão de crédito sustentável, então gerou até uma certa confusão, né, nas pessoas. Hoje, o que a gente vê, né, nas empresas em termos de posicionamento
é esse cuidado de primeiro fazer coisas relevantes, apoiar projetos relevantes, projetos sociais maravilhosos, né? Projetos de recuperação ambiental, de preservação maravilhosos, com muita potência, muito profissionalismo, mas antes você entrega esses projetos, avalia resultados e aí sim você comunica. Eu acho que foi esse o grande aprendizado que a gente teve nesses últimos anos, né? Em vez de já sair comunicando, o projeto que eu estou apoiando aqui. Não, primeiro faz, consolida, vê se dá certo e aí sim você, claro, e tem que comunicar mesmo, você tem que ter o crédito, né, do que você faz de bom para a sociedade, né? Então, esse medo, né, ainda mais nessa época, né, de haters de todos os lados, de posicionar, eu acho que é uma coisa que está ficando cada vez mais madura, sabe, Otávio? Eu acho que as empresas estão enxergando a necessidade que elas têm de que você não pode olhar só do umbigo para dentro, né? Você faz parte da sociedade, então você tem que pensar no seu impacto positivo na sociedade, seja ele social, ambiental, econômico, de governança, mas você pode também e deve, obviamente, contar essa história com propriedade, né? E como última pergunta, eu queria te ir um pouco para o pessoal de novo. A gente começou falando um pouco da tua trajetória. Aquele André lá do começo da juventude, com 18 anos, saindo da faculdade, o que aquele André lá do começo da vida profissional falaria para o André de hoje, idealizador da virada, com 15 anos de virada? Tem alguma coisa daquele André lá que você gostaria de ouvir, que você sente falta? Olha, eu com 18 anos deixei de fazer direito, aquela coisa, né, que meu pai queria que eu fizesse, script padrão, né? E fui fazer jornalismo, né? Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, né? E o jornalismo, acho que você já tem um pouco dessa, né? Pô, quero mudar o mundo, quero contar as histórias. Realista, né? Exatamente. Então eu acho que esse André dos 18, talvez hoje em dia me olhasse, pô, quem é esse velho careta, né? Mas eu acho que ele teria uma admiração também, sabe? Eu tive uma cena, Otávio, na virada, acho que na segunda edição, que era uma atividade lá na Biblioteca São Paulo, de umas 30 criancinhas vestidas de Saci Pererê, com o chapeuzinho do Saci, tal, aquela coisa de protetor da floresta e tal. E eu sempre me emociono, né, na virada, nesses momentos e tal, sempre, enfim. Mas ali eu tive uma sensação que eu acho que tem um pouco a ver com isso, né, que já posso morrer. Então acho que esse André dos 18, espero, né, olharia com admiração esse André dos 48. Com certeza. E André, obrigado pelo papo. É muito bom te conhecer. Os projetos que a gente já fez junto, que a gente está fazendo junto. Acho que a Repense, como agência que trabalha com comunicação de causas, aprende muito com a virada. A quantidade de ativações que você já fez da virada com marcas, né? Tem uma biblioteca de cases ali que é uma inspiração para quem trabalha com comunicação. Então, um prazer conversar contigo e que a gente siga aí transformando, fazendo coisas juntos, inovando, né? A próxima virada pet que vem por aí, né? Exatamente. Prazer é meu, Otávio. Acho que tem tudo a ver. Eu sempre admirei demais a Repense, justamente por esse posicionamento disruptivo, né, cara? Que provoca, né? Que faz você pensar, faz você refletir. É um prazer essas tantas parcerias que a gente tem junto. Obrigadão. Deixa eu dar um abraço aqui. Muito bom. Parabéns aí pelos repensadores.